Amém? Mas antes de tudo, nós vamos trabalhar em Mateus 6,6 e Marcos 1,35 e outros versículos também. O tema é: Jesus estava no secreto. Amém? Olha quem estava no secreto: Jesus. Jesus, ele estava no secreto. E o objetivo de tudo isso aqui, o secreto nos leva à intimidade com Deus. Então, esse secreto é que nos leva à intimidade com Deus. Quando eu ouvi as músicas, eu digo: Senhor, como Deus casa, como Deus é maravilhoso, como é que vai encaixando as músicas desse jeito, falando de intimidade, que eu vou falar muito sobre intimidade, é maravilhoso. O lugar secreto é um convite. Olha que coisa linda. O lugar secreto é um convite para se achegar a Deus de maneira bem pessoal. Esse lugar secreto nós não vamos de grupão. Nesse lugar secreto nós não vamos de multidão. Não. Ele é pessoal. Cada um vai da sua maneira para o lugar secreto. Não é a multidão. Amém? Não é a multidão. E agora você vai abrir lá em Mateus 6,6. Coloca aí no telão para falar igual. Mas abre sua Bíblia. Eu gosto de papel. A Bíblia é importante, você vai marcar. A minha já está riscada mesmo. Então, olha o que fala aí. E você vai guardar. Você vai anotar. Você vai colocar diante do Senhor. E hoje, durante essa semana, você vai remoer isso aí. E Deus vai falar muito mais com você do que eu vou falar aqui. Vamos todo mundo ler igual aqui no telão, para sair igual? 1, 2, 3 já. Mas amém? Mas quando orares, cada um vá para o seu quarto e fecha a porta. Fechar a porta. Mas muitas vezes nós temos abrido a nossa porta para outras coisas. Nós não temos fechado essa porta. Nós temos abrido nossas portas para outras. Quantas portas você tem abrido durante sua vida, durante sua caminhada, durante a semana? Eu não sei quais são as suas portas. Talvez a porta do falta tempo. Talvez a porta da correria, que eu não gosto muito dessa palavra. Talvez a porta do meu trabalho. Talvez a porta da doença. Talvez a porta da minha família. Eu não sei quais são as portas que você tem aberto. Mas ali fala: feche a porta e ore ao seu Pai. Então nós vamos deixar essas portas que nós abrimos. Essas portas que nós... Cada dia vamos lá pegar, a que não tem o tempo, a do meu trabalho da escola, a do meu serviço, a da panela para cozinhar, o livro, a Bíblia, e temos esquecido. Não é verdade? Nós temos esquecido. Então você vai pegar e vai tirar todas essas portas, no mínimo, como eu falei para as meninas do livro, tirar no mínimo, menos 15 minutos para estar com o Pai. Você vai entrar no seu quarto e vai fechar a porta e vai estar com o Pai. Ah, mas eu não sei o que vou falar para o Pai. Mas a Bíblia, ela vai lhe instruir. E você começa a perguntar para Ele mesmo: Senhor, fechei a porta do meu quarto. E agora, o que é que eu vou fazer? Eu não sei orar, me ensina a orar. Aí você vai conversar com Ele, vai dizer o que você não sabe. Tem misericórdia de mim, você vai começar a falar com o Senhor. Eu não sei quais são as suas palavras, mas você vai começar a falar com o Senhor. Você vai começar a falar. Deixe as portas que você abriu. E nesse momento você vai fechar essa porta. E essa porta que eu falo, pode ser a porta do seu quarto. Você pode levar para a sua sala. Mas é um momento que você vai tirar para estar com o Deus vivo. É o momento que você vai se entregar para o Senhor. Aquelas portas que muitas vezes, né, a gente está falando no livro, que a gente está orando, de repente vem, mulher tem isso. Ei, minha panela está no fogo. Esqueci de apagar o fogo. De repente. Mas você não vai deixar isso, deixar de estar na intimidade do Senhor.
Então feche as portas que você abriu e vá agora para o secreto do Senhor. E nesse momento o que eu tenho para falar, que a importância do secreto, este versículo ensina que o lugar secreto é o tempo de intimidade pessoal, é comunhão com Deus, onde se pode orar sem distração ou sem distrações. No seu quarto, este lugar é o seu secreto. Nós temos que ter hábito. Se nós não tivermos hábito de tirar um tempo para estar na casa do Senhor, para estar na intimidade com o Senhor, para estar lendo a Bíblia, para estar dizendo assim, Senhor, eis-me aqui, mas eu não tenho força. Eu tenho tempo mais para as redes sociais. Eu não sei qual é o seu tempo, eu não sei como você ministra o seu tempo. Eu não sei, mas você sabe quais são as áreas que têm te atrapalhado. Tem te atrapalhado. Mas nós temos que ter essa intimidade. Assim fala a palavra. É a palavra que está lhe ensinando. É a palavra que está falando que você vai entrar para o seu quarto. E você vai ter intimidade para com Deus. É difícil? É. Ah, é muito fácil. Mentira, não é fácil não. Não é fácil. Não é fácil. Aí você tem que desligar um celular, se você quiser paz. Aí vão tocar, bater lá na sua porta. E você diz, tá, nem aí, eu olho pro celular, eu nem ligo. Aí alguém vai bater na sua porta. Aí, é tanta coisa que acontece, porque o inimigo, que é o inimigo das nossas almas, ele vai começar a abrir aquelas portas que você tenta fechar nesse momento. Tenta fechar nesse momento. Ele vai trazer à tona. O capirunga, o capeta, o diabo, ele não quer que nós tiramos tempo para o Senhor. De maneira alguma. Ele não quer, de maneira alguma. Ele vai te atrapalhar. E isso aqui, ó, é a batalha espiritual, que é o outro livro que nós vamos ler. Quando você tira para ler a palavra, quando você tira para se consagrar, quando você tira para jejuar, quando você tira para ler a palavra, você pensa que ele vai ficar feliz? Ele vai se levantar. Ele vai fazer coisas que você nem imagina. Mas graças a Deus que nós não temos ainda esses olhos espirituais para nós vermos. Mas ele vai fazer muita coisa que é para você não ler nenhum versículo durante o dia. Então, este versículo, ele ensina que o lugar secreto é um tempo. Nós temos que ter tempo. Tira um tempo para o Senhor. Comece a buscar. Eu não estou falando para você ficar 3 horas, 2 horas, 1 hora. Não. Mas comece com 5 minutos, com 10 minutos. Coloque um louvor. Comece a falar com o Senhor. Comece a dizer, Senhor, eis-me aqui. Eu não sei orar, eu sou pecadora. Gente, as minhas orações são meio doidas. Mas Deus tem me dado a graça. Deus tem me dado a graça. A palavra, nós nem sabemos orar. É o Espírito Santo que ele vai ajeitando aquelas nossas orações e vai arrumando, chega lá no Senhor. Então não tenha medo de abrir a boca. Não tenha medo de colocar diante do Senhor. Não tenha medo. Não venha para a igreja só para eu estou na igreja. Igreja não salva. Coloque isso na sua mente. O que vai nos salvar é Jesus Cristo. Mas para isso eu tenho que conhecer esse Jesus, eu tenho que ter intimidade com Ele. Sem essa intimidade eu não vou a lugar nenhum. Não vou a lugar nenhum. Então nós precisamos ter essa intimidade. Então tira as distrações. As coisas que vêm na mente, de repente você começa a repreender. Aí começa a repreender, vai tirando as distrações e você vai começando, começa com 5 minutos, começa com 10 minutos, aí vai com 20, vai com 30, de repente você já está numa intimidade. Convide Ele. Lembre que nosso Deus, Ele é uma pessoa, o Espírito Santo, Ele é uma pessoa, nosso Jesus, Ele é uma pessoa. Convide Ele. Coloque uma cadeira, crie estratégia. Eu não sei como você vai criar estratégia. E você convida e começa a orar, começa a falar com Ele. Não precisa, ai papai. Não. Coloque, se derrame diante do Senhor. Comece a abrir a boca. Aí vem um sono. Aí você vai repreender. Aí vem o cansaço. Aí dói a coluna, se levanta.
Aí dentro do quarto, o homem está roncando, se for lá de madrugada, você sai para a sala. E começa a repreender os capeta. Que Deus vai te ouvir. Deus vai fazer maravilha. No seu quarto, este é o lugar. Este é o seu secreto. Não está falando aquele, na palavra não falou horário. Ainda não falou horário. É qualquer hora. Qualquer hora. Nós somos diferentes. Tem uns que trabalham de noite, outros trabalham de madrugada, outros trabalham de tarde, outros trabalham de noite. Mas o importante é que você tenha essa intimidade com o Senhor. Amém? A promessa da recompensa. Lá no final do versículo, fala de uma recompensa. Coloca aí de novo, vamos ler a segunda parte. Ele fala de uma recompensa. O nosso Deus é maravilhoso. Além de nos ouvir, Ele ainda vai dar recompensa. Olha lá. Então, o seu Pai, que observa em secreto, os recompensará. Ele vai te recompensar por você estar com intimidade com Ele. Ele vai dar recompensa. Esse nosso Deus é maravilhoso, Ele vai te recompensar. Jesus promete que o Pai, que vê em secreto, recompensará aquele que busca o secreto com Deus, a intimidade. A intimidade. Quando nós namoramos, né? Aí o que é que acontece? A gente nem conhece o peão e nem a peoa. Mas aí a gente vai começando se estreitando, até chegar ao casamento. Quando a gente conhece uma pessoa, eu vou colocar aqui a irmã Maria, nem conhecia lá, não é? Mas de repente comecei a visitar, aí chegava ali, começamos a orar, aí ali nós fizemos uma batalha espiritual muito grande, e ali eu fui me achegando, e ali ela foi pedindo conselho, e ali eu entrava com conselho, consegui até a filha dela para ser minha amiga, que eu amo essa menina. Amém? É bom demais a intimidade. Tem vezes que eu estou aqui pensando, meu Deus, onde eu vou comer hoje? Chegar lá em casa, fazer comida, ela liga. Pode vir almoçar, o almoço está pronto. Eu digo, eu vou, eu estou trabalhando na casa do Senhor, e Deus que providencia tudo. Intimidade. Do jeito que você tem intimidade com seus filhos. Se você não tem, você está errado. Com a sua esposa, com a sua mãe, com a sua família, com um amigo. Jesus, o nosso Deus, é o seu amigo. E Ele precisa dessa intimidade para com você. Como é que você vai conhecer Deus se você não tem intimidade? Se você não conversa com Ele? Nós precisamos dessa intimidade. E Ele fala que Ele vai recompensar você por conversar. Gente, olha que coisa maravilhosa. Eu vou conversar com Deus e Ele vai me recompensar. É lindo demais. É lindo demais. A gente sabe nem as palavras certas. Tem vezes que a gente vai, fala com Deus, oh Deus, hoje eu estou cansada, hoje eu estou estressada, hoje eu estou com raiva. Hoje se eu pudesse matar, era gente. Mas Ele vai recompensar. Aí no final de tudo isso, quando a gente começa a falar com Deus, aí você já sai outra pessoa de lá. Você já sai diferente de lá. O nosso Deus é um Deus sobrenatural. Lugar de entrega. O quarto é lugar de entrega, é lugar de choro, é lugar de dor, é lugar de tudo, é ali naquele quarto. Nesse quarto é o lugar de ajuste emocional. Naquele quarto, você não vai ter vergonha do seu esposo. Então, com Deus, você não vai ter vergonha de Deus, de falar as coisas que necessita, que precisa falar com Ele, para ter intimidade. Fala a verdade. Porque primeiro que Deus te conhece. Começa por aí. Ah, papai, eu sou isso, eu sou aquele. Por isso que eu digo logo, ó, não sou nada. Eu preciso da tua misericórdia. Sou sanguínea, sou mais alguma coisa lá, eu sou zangada, eu sou isso, eu sou aquilo. Então tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim. E ali eu começo a conversar com Deus e dá certo. Então, no lugar de entrega, o nosso emocional, principalmente mulher. Mulher hoje ela está maravilha, amanhã ela já está assim, tem dia que ela está que está. Então, nosso emocional é em cima e é embaixo.
Mas nós precisamos, porque o nosso Deus foi Ele que fez, foi Ele que te escolheu, foi Ele que sabe a forminha certinha para você estar aqui. Ele sabe que você precisa. Então, lugar de entrega é um lugar de ajuste emocional, é um lugar de choro. Se você não chorar na intimidade, meu irmão, mas pode sorrir também. É um lugar secreto de conserto. É um lugar de pedir perdão. É um lugar que você vai se entregar toda a sua vida, todo o seu pecado, sua família. É um lugar que você vai orar pelos outros. É neste lugar secreto que está precisando. É um lugar de entrega. É um lugar que você vai de coração aberto. É um lugar que você não vai se prender a nada. Ah, mas lá em casa eu tenho fulano. Não importa. Às vezes eu começo a orar, eu não quero saber do vizinho. Tem um vizinho que não é crente, e a outra é. E assim vai, mas não estou nem aí. Começa a falar em língua e começa ali a chorar. E às vezes até bato. E a vida vai levando. E quando eu saio da presença dali, quando eu saio do meu quarto fechado, ou na minha sala, ou na cozinha, que geralmente eu passo 2 dias de manhã só, eu estou renovada para a glória e honra do nome de Jesus. Renovada. Não tem coluna, a coluna está doendo, mas eu vou me ajoelhar. Senhor, tu vai me levantar, estou aqui só. Eu gosto de orar de joelho. Estou renovado, mas você tem que se entregar. Esse é nosso papel, nós temos que se entregar. Tem um problema, coloque diante do Senhor. Senhor, eu não sei resolver esse problema, mas o Senhor sabe. É no lugar secreto que Deus vai resolver a sua vida e a minha vida. É no lugar secreto que nós vamos ter novas atitudes. É no lugar secreto que vai ter mudança de vida. É neste lugar secreto. Você não vai aceitar Jesus para ser a mesmice o resto da vida. Não. Nós temos que ser renovados cada dia. Nós temos que ser renovados cada manhã. Nós temos que se preparar para a vinda de Cristo. E se nós não ler Bíblia, se nós não nos preparar, nós vamos ficar. E quando você ficar, que eu não quero que ninguém fique aqui em nome de Jesus, eu quero que todos subam, porque não vai ser fácil. A palavra não vai ter mais sentido. Então você tem que aproveitar esse momento. Nós estamos nos últimos dias e nós precisamos estar na presença do Pai. Nós precisamos ter essa intimidade. Nós precisamos buscar um tempo para estar na casa do Senhor. Tira aí, uns minutos aí do celular, tira aí uns minutos aí dos seus afazeres e comece a colocar diante do Senhor. Existe coisa que só se resolve no quarto de porta fechada, É como casamento. Tem coisa que só o marido e a mulher têm que resolver. Outro lá, não sei das quantas, não vai resolver o seu problema. E tem momento da nossa vida espiritual, que é lá no quarto fechado. É tempo de guerra. Você vai colocar, estou aqui para guerrear, porque eu sou um soldado do Senhor. Eu não vou sair dessa guerra, eu não vou sair dessa batalha. É momento de estar junto, é o momento de ler palavra, é o momento de orar, é o momento de buscar, é o momento de interceder. É lá naquele quarto de porta fechada que Deus vai te abençoar. Você já tirou um tempo assim para pensamento, 1 segundo, o tanto de criança que está nascendo? Eu gosto de dizer que é defeito de fábrica. Você já tirou? Vamos fazer várias pesquisas. Mas é porque nós não temos mais orado. Nós não temos mais buscado a palavra do Senhor. Ah, é normal. Não é normal. Não é normal. Nós não temos se preocupado. Não temos se preocupado. E nós precisamos de estar nesse quarto, buscando, colocando na presença do Senhor. Nas portas fechadas, com intimidade, com comunhão, com jejum de 40 dias, Oração, lendo a palavra. Não adianta eu pegar a minha palavra, eu só vim no dia que chegar aqui e eu abri aqui e acabou. Não.
Chegou em casa, vai remoer. Quando eu chego em casa, eu gosto de analisar pregações. Eu amo analisar pregações, gente. Você ora aqui, você prega aqui, mas em casa eu vou analisar. Eu amo. Eu gosto demais. Eu amo fazer isso. Dentro da palavra, você olhar a palavra, você está de palavra aberta, aí você lê, não, realmente é assim. Aí você, falou lá, você tem que aprender. Porque quando a pessoa vir falar alguma coisa que você não conhece a palavra, como é que você vai se defender? Você não vai se defender. Você não conhece a palavra? Temos que ler Bíblia. Eu vou falar de algo que você talvez nem goste de ir. A salinha das crianças. Ah, não. Trabalhar com criança é cansativo. Mas você aprende. E eu amo o tempo que eu passei. Sempre eu falo aqui que eu achava que eu ia ser pastora de criança. Nunca pensei em estar numa igreja pregando para gente, estudando, dando estudo. Eu gosto de dar estudo. Não. Meu negócio era com criança. Era criança. Né? É tanto que quando fazer alguma coisa, eu faço um projeto rapidão. Quando veio ontem, já veio pronto. Estava deitada. E Deus começou a falar, já que eu estou aqui incomodado com esse negócio, vou logo escrever. Aí eu pam. Até às vezes saia errado. Como eu falei aquela palavra que escrevi, saiu errada, mas eu sabia o que era. E depois no final foi que eu vi ver que estava errado. Mas deu certo. Mas lá você aprende, porque você tem que ler Bíblia. Você tem que orar, você tem que colocar diante do Senhor. Então, tudo que você faz na casa do Senhor, você vai ter conhecimento da palavra. Então, nós precisamos estar nesse quarto de porta fechada, lendo Bíblia, tendo comunhão, jejuando, lendo palavra. É como o pastor fala aqui, né? Remoendo a palavra, para que nós possamos guardar no nosso coração, porque no momento certo nós está com ela. Nós precisamos. Essa geração nova. Ah, meu celular é aí no... Eu chamo fuxiqueiro mesmo, né? Mas lá no celular. Meu irmão, o celular é bom, é maravilhoso. Mas, quando você abre lá, já tem outra coisa que você vai ver. Então, traga a Bíblia mesmo aqui, ó, no papel. Leia, marque, risque, remoa de novo. Coloque diante do Senhor, comece a aprender a palavra, comece a ler a palavra, comece a estudar com seus filhos a palavra. Porque com o meu eu ensinei. Então isso aí Deus não vai, né, tirar de mim, nem vai cobrar de mim, nem vai cobrar do meu esposo. Porque quando ele não estava, eu tomava conta. Mas eles gostavam mesmo quando o pai estava. Amém? A oração é o combustível da nossa vida cristã. Sem oração, não tem ação de nada. Sem oração, nós não somos nada. A mesma coisa sem a palavra, porque é orar e a ação. Então, nós temos que ter a ação de ler a palavra, a ação de buscar, a ação de jejuar, a ação de visitar, a ação de evangelizar. Tudo isso faz parte do quarto. Né? Quem assistiu aqui o filme do Quarto de Guerra sabe muito bem que aquela mulher enchia as paredes lá de oração. E aquela outra ali, eu pregando, aquela outra ali. Até o casamento dela foi salvo. Por quê? Porque ela foi para as portas fechadas, assim como fala na Bíblia. E você não é diferente nem de mim e nem daquele filme lá, que por sinal é maravilhoso. Então a oração é um combustível. Carro não anda sem combustível. Não anda. Então, nós precisamos orar para que nós possamos andar bem. Se o carro tiver um pouquinho de gasolina, ele vai parar e ali ele vai ficar. É como a nossa oração. Se for pouquinho, não vai a lugar nenhum. Muito longe não vai. Então, nós precisamos conhecer as nossas armas. Nós precisamos conhecer a palavra. Nós precisamos agir. Esse é que é o certo. Esse é que não é só ler, mas agir. A palavra fala que é para fechar as portas. Eu vou fechar a porta do meu quarto e eu vou orar. A palavra fala que é para jejuar. Eu vou jejuar. A palavra fala que eu tenho que interceder pelos nossos inimigos.
Eu vou interceder pelo nosso inimigo. A palavra fala que eu tenho que interceder pelo irmão. Olha o tanto de morte, olha o tanto de viúva, olha o tanto de filho que está ficando. Hoje mesmo nós oramos aqui sobre essa questão. Olha o tanto de pastores tirando suas vidas. Olha o tanto de líder com a questão da ansiedade, com a questão da depressão. Não é só a questão do dinheiro. Não é questão de dinheiro, é questão de confiar no Senhor. A palavra fala que quando nós oramos, Ele vai dar recompensa, e eu me apego nisso aí. Se eu estou orando, eu vou ter minha recompensa. E não só no céu, mas aqui na terra, Deus vai dar recompensa. Então nós precisamos de praticá-lo. É isso que nós estamos precisando. É no quarto que nós precisamos colocar a nossa intimidade, estar com o Pai, colocar nas mãos do Senhor, se derramar diante do Senhor. E praticar também a nossa vida. Eu era torta, agora eu vou continuar torta. Não. Você era torta, você vai se ajeitar. É isso que eu tenho tentado fazer. É isso que eu tenho tentado ser gente mais fina. É se preocupar com o próximo. Se preocupar com o próximo. E essa igreja, ela tem se preocupado com o próximo. Essa igreja, ela tem se preocupado com as pessoas. Sempre nós se preocupamos. Sempre nós fizemos a nossa parte. Sempre. E você também vai continuar e vai fazer. Lá em Marcos 1:35, coloque para mim, por gentileza. Marcos 1:35. Olha o que vai falar aí. Olha que coisa maravilhosa esse versículo. Vamos ler bem alto e bem bonito para você guardar na mente? 1, 2, 3 já. No dia... Lê novamente. Bem alto. Ele foi para o lugar isolado. Antes de quê? De amanhecer. Antes de amanhecer, o nosso pastor também já está lá, orando. Certo? No dia seguinte, ele foi orar. E Jesus precisava, gente, de estar atrás de oração? Precisava? Não. Ele é filho de Deus, ele é Deus. Mas ele deixou exemplo aí para nós. Olha, meu filhinho, antes de amanhecer, eu estou lá, no lugar isolado. Eu não quero ouvir muito blá, 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 não. Eu vou estar conectado com meu Pai. Conectado com meu Pai. E nós precisamos se conectar com o nosso Pai. Este é um exemplo de Jesus que deixou para mim e para você. Este é o exemplo de estar na presença, de procurar um local, se levantou e foi a um lugar. Ele foi a um lugar isolado, não foi para conversar, não foi porque ele estava com frio, não foi porque ele queria tomar um cafezinho quente, não foi porque, nada disso. Ele foi orar. E quando Jesus saía, ele não tinha assim, tem alguém na minha casa, eu vou. Não, ele saía. Simplesmente ele saía, ele se isolava e ele ia orar. Foi um exemplo que Jesus deixou para nós. De madrugada. Deus que fala de madrugada, que eu creio que ainda vou falar aqui. Ele saía para orar no frio. Mas ele nada impedia ele. Na quintura, porque o dia era quente demais. Por que ele fazia isso? Porque ele saía curando. E ele andava com os discípulos. Ele queria dar o que? Exemplo para mim, além dos discípulos dele e para nós também. Então nós temos que tirar um local, assim como foi falado, da porta, né, do seu quarto, fechar. Ele não está nem mandando você ir para a montanha. Ele não está nem mandando você ir para o morro. Não, lá no seu quarto, no seu conforto, aí você vai se isolar e vai orar para com Deus. Amém?
Um padrão para o cristão. Vamos ver que padrão é esse. Jesus se retirava para lugares solitários para orar. Vamos ler lá em Lucas 5,16. Lucas 5,16. Amém? Olha aí. Você vai ler alto para você aprender e guardar na sua mente. Quer que fala aí? 1, 2, 3 já. Ele... Vamos ler novamente para guardar na nossa mente? Ele, porém... Eu, nesse momento, estou a fim de orar. Eu não quero ouvir voz de ninguém. Chegou o meu momento de orar, eu vou orar. Jesus. Jesus. Chegou o momento de orar, ele não tinha negócio. Ele deixava seus discípulos lá, e ele se afastava, e ele ia para um lugar isolado, e ele ia estar com o Pai. Será que nós temos feito isso? Eu não quero que você responda. Mas você tem feito isso? Você tem tirado um tempo? Você, jovem, tem lido a palavra? Você tem tido intimidade com o Pai? Você, pai, tem lido a palavra? Seu filho tem lido a palavra? Seu filho tem visto você ler a palavra? Você, mãe. Às vezes a gente reclama tanto, né? Mas nós não deixamos exemplo. Tira um tempo para com seu filho. Comece a colocar. Se ajoelhe. Se ajoelhe. E comece a colocar para ver se ele não vai aprender. Ele vai aprender. Quando você se ajoelhar, colocar ele para se ajoelhar, ou ela para se ajoelhar, sua família para se ajoelhar, vai aprender. No futuro, você não vai ser cobrado. Não vai ser cobrado. Então, mostrando a necessidade e o valor de momentos de quietude. Isolar é ficar quieto, é ficar no meu lugar, é ficar só eu e Deus, é ficar ali na presença. E ali eu vou conversar com o Pai. Quietos. Onde tem muita voz, você não se concentra. Não se concentra. Às vezes eu levava o livro para a escola, eu tenho 15 minutos do recreio. E eu fazia teste. Mesmo fechando a porta com as chaves, ainda ficava batendo. Eu digo, mas que coisa. E eu nem respondi, mas você não se concentra. Então nós precisamos tirar um tempo para estar quieto, estar isolado, para ter essa intimidade com Deus, para estar diante do Pai. Nós precisamos. Onde tem muito barulho. Muitas vezes nós viemos para a igreja, mas nós não tiramos um tempo, porque, fulano está perto de mim, eu não sei orar. Estou nem aí que fulano sabe orar, que deixa de orar. Eu não vou abrir a boca para ele não saber o que eu também não estou nem aí. Eu nem escuto a oração de ninguém. Você não quer estar perto, essa igreja é grande. Você tira um lugar, vou lá para o canto acolá, vou ter um momento só eu e Deus. Como diz a Deise, às vezes Deus faz assim umas doideiras aqui, manda a gente fazer, e a gente sai marchando nesse lugar, e sai ali na frente, como foi feito no dia do jejum, 12 horas, que foi maravilhoso. E a gente ora por essa cidade, a gente começa a colocar, e vem problema, a gente coloca diante do Senhor. É maravilhoso. Intimidade. Tem intimidade. Quando nós temos intimidade, o que é que acontece? Deus vai dando os comandos. Faz isso. Está na hora. Eu sonhei com isso. Eu sonhei com um demônio aqui na minha casa. Ontem eu estava só. Né? Rapaz, quando eu estava na oração do bem bom, isso lá para 1 hora da manhã, que acho que era mais de 1 hora, um rato veio aqui no forro. Eu repreendo em nome de Jesus, está repreendendo, capeta, cai fora que eu vou continuar orando. É isso. Vai haver coisa que vai lhe tirar do seu isolamento, mas o que Deus quer é que você tenha intimidade, o que Deus quer é que você
faça a vontade do Pai. O que Deus quer que você se alegre com Ele, chore com Ele. É isso que Deus quer, assim como Jesus se isolava. Então, que você, nós possamos ter esse tempo de quietude, né? Ficar quieto, ficar só eu e Deus, para a nossa vida cristã crescer. Ela só vai crescer se nós se dispor. Ela só vai crescer se nós colocarmos nas mãos. Hoje eu estou tão cansada, não vou ler a palavra. Hoje eu vou deixar para orar amanhã. Aí amanhã eu vou orar para depois. Aí depois eu vou orar. Aí você vai ficando fraquinho, como diz o pastor. Não sou eu que falo. O pastor gosta de falar sobre isso aí. Amém? Amém? Então você tem que estar no lugar isolado, lá no seu quarto. Portanto, o lugar secreto é reservado para experiência com Deus. Ele faz toda a diferença. Precisamos do secreto para calar algumas vozes. Eu não sei quais são as vozes que você está ouvindo, que você está dando ouvido. Eu não sei se é a voz da política. Eu não sei se é a voz aí só do seu serviço. Eu não sei se é a voz só de brigar com seu filho. Eu não sei se é a voz só de reclamar. Eu não sei se é a voz de ser grato. Eu não sei qual é a sua voz. Mas nós precisamos calar essas vozes. Se isolar para o Senhor. Nós precisamos estar diante do Pai. Então nós precisamos ter calar essas vozes. E aí você vai dizer, agora sou eu e o Senhor. Agora, papai, estou aqui na tua intimidade. Eu estou quebrada. Eu estou doente. Eu estou triste. E você vai falando. E no final, Deus vai te dar a recompensa. Chega o momento de priorizar a intimidade com Deus. Fechar a porta do quarto e ir para o nosso secreto. Nós temos que ter esse momento. Não é só devido ao livro. A gente sempre tem trago. O nome veio como lugar secreto, mas sobre intimidade, nós já pregamos aqui demais sobre intimidade. Os jovens se levantar, orar. Jovem, tem experiência com o Senhor. Quando você começar a ter experiência com o Senhor, nunca mais você vai querer parar. Deixa o pensamento do namoro para depois. Deixa o pensamento de muita coisa para depois. Tire um tempo. Tira o pensamento dos jogos. Se você que joga, que é pecado, Deus não vai te agradar. Ei, você que joga aí, pensa que Deus não está te vendo? Muitas vezes você tem perdido as bênçãos por causa do negócio de questão de jogo. Cuidado com o que você está assistindo. Porque são essas coisas que vai lhe tirar do centro da vontade de Deus. São essas coisas que vai tirar você da intimidade do Pai. São essas coisas. Então nós precisamos de estar diante de Deus para orar e para buscar em nome de Jesus. Amém? E você agora vai se colocar, se você quiser ficar de joelho, você pode colocar de joelho, se você vai agora colocar diante do Senhor. Amém? Nós vamos orar. Nós vamos tirar 12 minutos, que é o tamanho da música que já me falaram. E você vai fechar seus olhos. Diga para Deus, eu não sei o que é que você precisa. Eu não sei como é a sua vida. Mas agora é momento de se entregar. É momento de estar diante do Senhor. Comece a colocar. Senhor, eu não tenho ainda esse costume de estar nessa intimidade. Então eu preciso de estar nessa intimidade contigo. Me ensina. E Deus vai te ensinar. Peça. A palavra de Deus fala que se nós bater na porta, bater, Ele vai abrir. Com certeza Ele vai abrir. Então comece a colocar diante do Senhor.